Olá, família Brave, como vocês estão? Graça e paz. Espero encontrá-los bem. Espero que você que está nos assistindo, que é da Ibrave ou não, esteja bem, sua família, seus projetos. Espero encontrá-los bem. Nosso Aprendendo com a Bíblia está de volta nesta quinta-feira para uma lição especial. Geralmente, às quintas-feiras, nós levávamos até o YouTube, trazíamos para o YouTube algumas lições da Bíblia, né? Enfim, estudos. Nos últimos tempos nós não temos conseguido fazer isso todas as quintas, mas hoje eu quis parar um pouquinho para fazer, como você já está vendo na sua tela aí, um adendo àquilo que nós falamos no último domingo no sermão Solos Cristos. Não é bem um adendo, na verdade, nem uma continuação, mas é trazer algumas informações que foram faladas de uma maneira um pouco mais calma, tranquila e aprofundada, porque eu acho que pode ser interessante para você, para algumas pessoas que gostam aí de um aspecto um pouco mais histórico e uma concatenação das histórias bíblicas no Antigo Testamento que apontam e culminam com a vinda de Jesus no Novo Testamento. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para você não se esquecer de colocar o seu joinha aqui embaixo no vídeo do YouTube, compartilhar com alguém que pode gostar desse conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Tá certo? Bom, nós falamos no último domingo, no sermão Solos Cristos, sobre a ordem, o sacerdócio de Jesus ser da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio real, que não está ali pautado, plantado, baseado no sacerdócio de Israel, que no tempo de Jesus era exercido o sumo sacerdócio por Caifás. Então, eu quero trazer algumas informações para você aqui nessa aula. Eu prometo ser breve. Uma questão interessante é que essa apresentação que você está vendo aí na sua tela azul estará no aplicativo da Ibrave para você consultar por lá, ler, se às vezes ficar difícil de ler aqui por causa do tamanho da letra, ou pela rapidez com que eu vou passar ou não a tela. Não se preocupe que por lá você poderá assistir. Tá certo? Vamos começar falando então sobre o sacerdócio no Jardim do Éden. Deus cria o Jardim do Éden. Quando nós voltamos lá para o início, em Gênesis, no início da Bíblia, nós vemos que Deus criou um local, e não só o local, criou não só o local na questão do mundo, mas criou a natureza que há ali, criou os seres humanos, os bichos, os animais. E algumas pesquisas indicam que esse jardim ficava no centro de um lugar chamado Éden, que por sua vez se encontrava ali no que nós conhecemos por Mesopotâmia, em algum lugar ali onde mais ou menos hoje é o Iraque. E no meio desse jardim, que ficava em uma montanha, existia uma árvore. E Deus chama, e a Bíblia nos diz que era a árvore do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Todo esse pano de fundo que existe em relação a Adão e Eva naquele jardim, na verdade, é uma expressão do sacerdócio de Deus, que os seres humanos que ele criou segundo a sua imagem deveriam exercer naquele lugar. Como nós falamos no domingo, uma espécie de gerente, alguém que vai tomar conta. A humanidade é, então, sacerdote de Deus ali naquele local, cuidando daquilo que Deus criou. Então Deus cria tudo e deixa na mão de Adão e Eva para que eles tomem conta. Deus não quer, e isso nós vemos também na história da Bíblia, nas histórias, no trajeto histórico que a Bíblia faz para nós, que a humanidade faça imagens dele, porque os seres humanos são a imagem de Deus. É claro que muitas vezes nós falamos que não é exatamente essa imagem humana, de alguém com uma cabeça, um pescoço, 2 braços, mas é a imagem de Deus, do ser humano é a imagem de Deus, no sentido de nós temos consciência das coisas, nós temos poder de criação, poder criativo, assim como Deus tem. Então nós guardamos algumas características em nós e nós as repartimos, nós as dividimos com Deus. Então,
é nesse sentido também que nós falamos que somos a imagem de Deus e Deus é a sua imagem em nós. Então, os seres humanos foram colocados naquele jardim para serem sacerdotes de Deus ali, tomarem conta daquilo para Deus. Então, nós podemos dizer que eles eram, de certa forma, sacerdotes reais. Por quê? Porque toda essa descrição que eu fiz rapidamente para você do Jardim do Éden, ela na verdade é uma previsão, né? Previsão, ou seja, algo que está sendo visto desde antes do que mais para frente nós veremos na história do povo de Israel como tabernáculo. Tabernáculo é um assunto muito conhecido aqui na Ibrave, porque o pastor Omar sempre fala sobre o tabernáculo, né? Ele dá aula de Antigo Testamento, então nós conhecemos bastante a respeito do tabernáculo por conta disso. Né? Já tivemos série de mensagens, estudos, escola bíblica. E como era esse tabernáculo, caso você não conheça ou não se lembre? Tabernáculo existia uma parte externa, onde havia uma pia para se lavar, e era como um quintal mesmo, né? Uma pia ali para lavar as mãos, porque os sacrifícios eram feitos naquele lugar. E havia uma parte fechada, uma espécie de antessala, para uma sala chamada Santo dos Santos, onde a presença de Deus vinha de tempos em tempos, onde Deus se fazia presente de tempos em tempos. E os sacerdotes dentro desse tabernáculo eram, né, os responsáveis por fazer a conexão entre Deus e o povo, e as pessoas. Então eles pegavam a oferta das pessoas, imolavam, né, entregavam ali a Deus, e quando Deus vinha lá no Santo dos Santos, a sua presença, o sacerdote que estava ali representando o povo, né, e no momento do perdão, da expiação dos pecados no ofertório, ele representava a presença de Deus ali, no sacrifício que era feito do animal, etc. Essa era a função do sacerdócio. Né? E esse templo, chamado tabernáculo, que era erguido pelos israelitas, depois desmontado, porque eles estavam em peregrinação, ele tem uma relação justamente com o que nós falamos a respeito do jardim. Né? O jardim, dentro desse local maior, chamado Éden, era o lugar onde Deus se fazia presente, se comunicava com Adão e Eva. Né? Então há aqui um paralelo, uma aproximação entre o que acontecia ali com Adão e Eva e o que acontecerá mais para frente na história do povo de Israel no tabernáculo. A presença de Deus ali no centro daquele jardim, dentro daquele local, e os seres humanos, Adão e Eva, tendo contato direto com aquilo e sendo os responsáveis por reportar a Deus o que acontecia, por gerenciar, tomar conta daquilo para Deus, assim como os sacerdotes faziam dentro desse tabernáculo. E, andando um pouco mais adiante, nós vemos Adão e Eva serem enganados por uma criatura que representa o mal, o maligno, e essa criatura que representa o maligno, ela é descrita como uma cobra, uma serpente. Então a presença do mal está ali, né, consegue entrar ali, e os seres humanos que são sacerdotes de Deus naquele lugar, de repente trocam essa posição sacerdotal que eles têm pela, vou dizer ganância, mas não seria exatamente ganância a melhor palavra, mas pela vontade, pela ganância de serem como Deus, de serem, digamos, os responsáveis, donos, enfim, por tudo aquilo, e não mais os sacerdotes. Eles falham diante de Deus, então. São colocados para fora desse lugar. E fora desse lugar, Deus então estabelece uma forma de comunhão com esses com seres humanos a partir de então. Aí nós vamos para a história de Caim e Abel. Caim e Abel ofertam, trazem algo diante de Deus. E Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta de outro. As duas ofertas eram boas, mas Deus não aceita de Caim por conta do seu coração, a sua motivação para aquilo. E então Caim levanta-se e mata Abel. Caim é colocado, a Bíblia nos conta, ele é exilado. Ou seja, ele vai para mais longe ainda da presença de Deus. E a história após isso, após esse fato, nos narra que a violência ela cresce exponencialmente, ela cresce demais. Então o ser humano, mais afastado da presença de Deus, as coisas vão degringolando ainda mais. A partir
desse assassinato. E mais pessoas vão ficando longe da presença e também das bênçãos de Deus, diferente do que acontecia com Adão e Eva dentro do jardim. Então, por isso um sacerdote real precisa resgatar esses seres humanos. E nós continuamos a narrativa bíblica, né, ela continua, passando então para a história de Abraão. Eu sei que existem outros personagens que aparecem no meio aí, mas nós estamos aqui pegando alguns para construirmos o raciocínio até a figura de Jesus. Abraão é chamado para constituir, ele é chamado por Deus para constituir não só uma família numerosa, que Deus promete para ele, olha, você vai ter uma família que você não vai poder contar, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Mas na verdade não é uma família, é um povo, né? E a ideia de Deus é que a bênção dele flua então a partir dessas pessoas, desse povo que começará com a semente de Abraão, com a família dele, e através desse povo essas bênçãos alcancem toda a humanidade. A história de Abraão vai acontecendo e nós vemos que após uma batalha na região ali de Sodoma, Gomorra, ele encontra um homem que é descrito como sacerdote de Deus, de Yahvé, né, ou Yehoá, como alguns falam. Esse homem, que é sacerdote de Deus, Melquisedeque, abençoa Abraão com a bênção de Yahvé, dizendo inclusive que ele havia dado a vitória a Abraão. O seu reino, o reino desse homem, né, ele é descrito como um sacerdote do Deus vivo, do eterno, portanto, do Criador, né, que é o mesmo Deus que Jesus nos ensina a chamar de Pai no Novo Testamento. Esse homem, não só sacerdote desse Deus, mas também rei de Salém, abençoa Abraão, e Abraão retorna para ele, dá para ele 10%, a 10ª parte de tudo o que ele tem, como reconhecimento de que aquele homem é sacerdote, assim como o povo de Israel vai fazer durante enquanto vigorar o tabernáculo, posteriormente no templo, e assim como a igreja mantém-se fazendo nos dias atuais, né? Pega-se a 10ª parte e retorna-se para Deus como expressão de agradecimento, de reconhecimento de que tudo que temos não é nosso. Somos como Adão e Eva, cuidadores, mordomos, gerentes. Então, aquilo que é uma parte que cabe a Deus retorna para ele, como expressão, então, desse cuidado, de gratidão, etc. Inclusive, se não me engano, o Evangelho de amanhã, sobe no YouTube da Ibrave, nós mencionamos algo nesse sentido. Ou foi o de hoje, eu não me recordo agora, não sei se eu estou confundindo. Mas, enfim, essa cidade de Salém é o que posteriormente se tornará a capital de Israel, Jerusalém, ou a capital do reino de Judá, Jerusalém. Inclusive o local onde o templo será construído. Davi vai levar o tabernáculo para lá e Salomão vai construir depois o templo ali. Eu coloquei inclusive a referência bíblica aqui em Gênesis que menciona isto, né? Este local de encontro, portanto, e isso os arqueólogos dizem para nós, este local em que Melquisedeque abençoa Abraão como sacerdote, Abraão reconhece isto, através da sua oferta nós sabemos que ele reconhece isto, e que há um momento ali, um ritual de comunhão com pão e vinho, como mencionamos no domingo, isto acontece no local onde posteriormente ficará o templo e será construído Jerusalém. Depois, um outro fato acontece neste mesmo lugar. Isaac, já depois Abraão, ele confia na promessa de Deus de que ele terá um filho. Só que a sua esposa, Sara, ela não entende que deve esperar o tempo de Deus, nem ela nem Abraão. Então eles querem resolver a situação da sua própria maneira. E da sua própria maneira ela pega uma escrava e dá para Abraão, costume cultural da época, e ela tem um filho do seu patrão, portanto, de Abraão, e essa criança nasce. Eles acham então que dessa forma Abraão teria um filho e seria o filho da promessa de Deus, mas não é. Depois Deus dá de fato um filho para ela, né, junto com Abraão, que é Isaac. E Deus, em determinado momento, que nós entendemos que ainda numa idade não muito avançada de Isaac, Deus pede que Abraão vá até aquele local onde ele já havia se encontrado com Melquisedeque e sacrifique seu filho ali,
a ele, né? Traga Isaac, sacrifique-o para mim. E essa ideia do sacrifício é para ensinar para Abraão que quem está no controle é Deus, não é ele. A sua vida, Abraão, está no meu controle. Tanto que Deus não permite que o menino seja sacrificado. Ele coloca um substitutivo no lugar, que é um animalzinho que aparece ali. E isso também serve para mostrar para Abraão a expiação dos pecados. Então veja, nesse local Abraão se encontra com um sacerdote real que o abençoa e que faz uma promessa a ele, e posteriormente ele leva o seu filho lá e Deus fala, olha, não é a criança, há um substituto para ela, e é o animalzinho. Então veja como o que Jesus vem fazer depois está aqui representado das duas formas, né? Esses dois episódios, portanto, apontam a necessidade de um sacrifício, de um sacerdote, de um sacrifício que apague os pecados, por meio de um sacerdócio incorrompido, no caso Melquisedeque. E nós vamos ver que os outros sacerdócios eles se corrompem de alguma forma, né? E os pecados de Abraão e de sua família são perdoados através daquilo que acontece naquele local ali, naquela montanha, né? E não só da família de Abraão, mas isso vai se repetir em todas as famílias de Israel, porque ali está começando um novo povo, né? A partir da semente de Abraão, né? Que é Isaac, etc., e seus descendentes. Então esses dois episódios mostram para nós essa necessidade, um sacerdócio incorrompido e a necessidade de uma oferta que seja substitutiva para expiação, para perdão dos pecados. Nós continuamos na história, daqui a pouco nós vamos voltar para Melquisedeque, mas nós continuamos na história e agora, então, o povo de Israel já essa família de Abraão já se tornou um povo. E aí a história vai continuar e nos conta que esse povo vai parar no Egito. Lá no Egito eles começam a ser oprimidos por um rei mau, um faraó mau. E aparece então Moisés, um mediador entre o povo e o faraó. Veja novamente a figura, um mediador entre o povo e o faraó. Eles saem de lá, né, através da ação de Deus, da liderança de Moisés, o povo sai de lá e começa a sua jornada pelo deserto. E eles chegam num monte chamado Sinai. E naquele monte Deus aparece para Moisés e para o povo sente medo, e Moisés sobe até o cume, né, até a ponta, até a parte mais alta daquela montanha. Quando ele desce de lá, ele já desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ali, Deus convida o povo a se tornar um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Mas, no momento em que Moisés está lá em cima, no topo daquela montanha, Arão, que era parente de Moisés e seria, digamos assim, ao lado dele a liderança espiritual daquelas pessoas, o sumo sacerdote, ele está lá embaixo fazendo um bezerro de ouro e levando o povo ao erro, né? Junto com as pessoas ali, na verdade, na liderança daquilo, levando as pessoas para o erro. Moisés, quando desce, vê toda aquela cena, Deus fica irado com aquilo e quer desistir naquele momento, né, continuar com Moisés e desistir daquelas pessoas. Moisés então se oferece como sacrifício no lugar do povo. Moisés fala, Senhor, então que eu pague por isso. E Deus fala, não, então vamos continuar com o plano, digamos assim. Eu estou parafraseando, é claro. Mas é importante essa atitude de Moisés. Moisés, ele então intercede pelo povo, uma função, novamente, sacerdotal, né? Esse ato de interceder, ele está muito relacionado com a ação de um sacerdote em toda a história de Israel. Após a descida de Moisés, Deus, e isso já acontece na montanha Deus mostra para Moisés um projeto de templo, que é justamente o tabernáculo. Moisés desce e constrói esse tabernáculo então. E a família de Arão, que ocupará a função sacerdotal, já começa logo no primeiro dia errando. Seus filhos se desviam, violam as ordens de Deus e por isso morrem no tabernáculo. E o que isso mostra para nós, mais uma vez, que é necessário um sacerdócio diferente.
mais parecido com o que Moisés fez, com o que Isaac faria, né? Com a função de Isaac ali na história anterior, em que uma vida é oferecida em favor de todos. E isso, mais uma vez, é uma imagem do que será necessário acontecer lá na frente. Né? Essa posição de Moisés em relação ao povo e a falha sacerdotal que acontece já no início daquela história, daquela trajetória ali do povo com o tabernáculo, mostra o que lá na frente vai acontecer. Né? E o problema é que Moisés e Arão, eles não podem ocupar essa função sacerdotal plenamente. Por quê? Porque eles falham. Arão, acabei de mencionar a respeito do bezerro. Moisés vai falhar de tal forma que, né, por desobediência a Deus, ele acaba sendo castigado e não entra na terra junto com o povo, na terra que Deus prometeu. Isso vai mostrar para nós novamente. O sacerdócio precisa ser de uma outra ordem. Desta ordem, ele será falho, porque será ocupado por pessoas que falham, né, por seres humanos. E aí nós passamos para Davi. O povo, depois aqui desse fato de Moisés, etc., ele entra na terra, começa a viver ali, dessa vez não mais como peregrino, né, mas como um povo estabelecido em um local, né, dado por Deus aquela terra. Eles ficam ali, se tornam um país, e com o tempo os reis são colocados à frente do povo. Né, começa por Saul, logo depois passa para Davi. E Davi aparece na história de Israel já vencendo um inimigo histórico, né? Um gigante que faz parte de um povo chamado Filisteu, um povo que nem é muito daquela região ali. Ele foi parar lá naquela região que Israel litorânea ali de Israel. Enfim, não se sabe nem muito ao certo como, porque a origem deles não é daquela região. A origem deles é mais para o lado da Grécia. Mas eles estão ali, são historicamente inimigos de Israel. Davi, sem as armas adequadas, mas com a ajuda de Deus, do Eterno, de Yahweh, né, ou Yahvé, ele consegue vencer aquele gigante. Consegue vencer aquele inimigo histórico de Israel, aquele povo inimigo. Deus estava com ele. Ele se torna rei. De maneira que o seu reinado é abençoador para o povo. Então Davi é um rei bom para o povo. Ele mantém o povo dentro do culto que Yahvé, que o Eterno, que Deus deseja. Ele não desvia o povo na questão religiosa, como outros reis que nós vamos ver no decorrer da história de Israel, para frente de Davi, farão. Ele leva a capital para aquela colina que Abraão teve aquele encontro com Melquisedeque e sacrificaria Isaac, né, onde o templo é colocado por ele, o tabernáculo, né, primeiro. Depois Salomão vem e constrói o templo. Portanto, em Jerusalém, naquele mesmo lugar. Eu coloquei até umas referências bíblicas aí que mostram que o local onde Davi constrói o tabernáculo é exatamente o monte onde, né, o Monte Moriá, onde Abraão sacrificaria Isaac, e houve aquele encontro com Melquisedeque. Então veja que interessante. Esses dois fatos que nós estávamos falando agora há pouco, eles mostram a necessidade, né, cada um separado, mas juntos eles mostram a necessidade de um sacerdócio puro, né, sem mácula, sem erro, e da oferta substitutiva. O templo é colocado, portanto, naquele lugar. Davi abençoa o povo nessa oportunidade. Né, ele se veste, inclusive, como sumo sacerdote, dança, vai à frente, né, celebra aquele momento em que Deus está sendo reconhecido ali no meio do povo como o governante supremo daquelas pessoas, né, e sujeitando tudo aquilo a Deus. Deus também promete para Davi um descendente da sua linhagem que será sacerdote. Mas Davi não é da tribo de Levi. Né? Davi não é daquelas pessoas, daquela linhagem sanguínea, que nós chamamos de tribo de Levi, né? Daquele clã de Israel, que cuidava do templo, que era sacerdote, né? Não era um levita. Mas ainda assim, Deus promete um sacerdote, mas um sacerdote como Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Né? Um sacerdócio, portanto, anterior ao sacerdócio israelita, que era visto e que acontecia ali diariamente no meio do povo, através
da linhagem de Arão, da tribo de Levi, etc. Davi, inclusive, registra isso no Salmo 110. Só que Davi também não poderia ser sacerdote. E nós sabemos por quê. Davi erra, Davi peca. Ele adultera com uma mulher que ele deseja. Como rei, ele poderia pedir que aquela mulher fosse aos seus aposentos, para então ficar com ela. Para consertar o erro de uma gravidez que acontece a partir desse adultério, ele coloca o marido dessa mulher, que era um homem leal a ele, um homem leal ao país, na frente de batalha, numa posição em que quase com certeza ele seria morto. Então ele se livra do marido dela. E mais para frente, ainda há um outro erro de Davi, que é fatal perante Deus, que é fazer uma contagem do povo antes de uma batalha. Isso mostra que ele confiava mais nos seus homens, no seu número, no seu poderio bélico, do que em Deus. Deus fala, não faça contagem, confia em mim para a vitória. Mas ele vai e ainda assim faz essa contagem do povo. Isso mostra para nós que Davi não era o sacerdote. Davi, apesar de ter se vestido de sumo sacerdote, de ter a promessa na sua linhagem de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele não poderia ocupar essa função sacerdotal. Por quê? Por causa dessas questões que nós estamos vendo aqui. Lembre-se lá do Monte Moriá, onde Abraão viveu aquela cena com Melquisedeque e o episódio com Isaac. Então, uma oferta substitutiva e um sacerdócio de uma outra ordem, um sacerdócio não corrompido. Isso nos leva para o último parágrafo desse quadrinho aqui, dessa apresentação. Há um padrão nas histórias. Davi reage às consequências do seu erro, ou dos seus erros, na verdade, oferecendo a sua própria vida como substituição. Assim como fez Moisés, assim como foi com Isaac, que seria oferecido pelos pecados de Abraão e da sua família. E, ali no momento final, é substituído por providência de Deus. A ação de Davi é uma ação similar à de Moisés, que encontra também particularidades com Isaac, com a história de Isaac. E no último quadro da nossa apresentação, nós vemos o sacerdócio de Cristo. Quando lá no início de Mateus escreve o seu evangelho, digamos assim, principalmente, ou com o olhar e com conhecimento histórico de um judeu, para que aquelas pessoas, os judeus, lessem o seu evangelho, ele começa fazendo uma linhagem de Jesus. E lá na linhagem de Jesus, no primeiro capítulo de Mateus, nós vemos o nome de Davi. E nós começamos a entender, então, essa promessa que foi feita e as conexões com o Salmo 110. Jesus aparece na história da Bíblia seguindo todo esse padrão que foi desenhado até aqui. O padrão de que, na sua época, existia um sacerdote, os sumos sacerdotes, tomavam conta do templo. Eles dirigiam a religião naquela época. E ainda era o tempo em que o sumo sacerdote era o único a visitar o local dentro do templo designado como Santo dos Santos, ou nomeado como Santo dos Santos, que no tabernáculo também existia, ficava atrás de uma cortina. A cortina aqui depois nós vemos da morte de Jesus, que é rompida ao meio. Então, aquele véu que nós ouvimos, vimos na Bíblia, que é rasgado ao meio no momento da morte de Jesus, é o véu que separava a sala dos santos, onde a presença de Deus se fazia presente de tempos em tempos, do restante do tabernáculo. Então, isso ainda existia na época de Jesus. E quando nós vemos na história de Jesus o seu batismo, a voz que vem do céu, que nós sabemos que é Deus, fala que ele é o Filho amado, que dá prazer, que dá alegria, e essa voz confirma a linhagem de Davi, o sacrifício que Jesus fará como Filho de Deus, e é a ratificação, portanto, do sumo sacerdócio de Jesus. Mostra que aquele sacerdócio que existia naquela época, no templo de Israel, ali no templo de Jerusalém, e remontava toda essa história que nós estamos vendo aqui do povo, desde o Antigo Testamento, aquilo estava acabado. Aquilo não encontrava mais razão de existir, porque o sumo sacerdote havia chegado. O véu se rasgaria, quando Jesus entregasse a sua vida. Por quê? Porque agora a presença de Deus
seria acessível a todas as pessoas. Agora, aquela realidade do Éden lá atrás, da presença de Deus contínua e acessível, ela se tornaria uma realidade para as pessoas novamente. Aquela realidade voltaria à tona, voltaria a ser algo palpável. Eu coloquei algumas referências aí que mostram o que essas palavras de Deus ditas no batismo de Jesus significam frente ao sumo sacerdócio de Cristo. Então, ele passa, Jesus, a agir a partir do seu batismo, que é quando o seu ministério se inicia, como sumo sacerdote, perdoando pecados, curando as pessoas e restaurando impuros que não poderiam frequentar o templo. Ou seja, agora, estar no templo, estar na presença de Deus é algo para todos. Não existe mais o impuro, não existe mais aquele que não é judeu, não existe mais nada. A ligação para com Deus está ali. O reino de Deus está presente e ativo neste mundo, é Jesus. E Jesus se torna, por conta disso, um alvo daquelas pessoas. Há um episódio na vida de Jesus em que ele sobe uma montanha junto com seus amigos, alguns discípulos. E lá, no cume daquela montanha, no topo daquela montanha, aqueles homens veem a linhagem sacerdotal de Jesus. Eles veem o que acontece. Jesus, ele toma uma figura brilhante, ele se torna brilhante, assim como a visão do sumo sacerdote que Moisés teve lá no alto do monte quando ele recebeu as tábuas da lei. Jesus sai dali, daquele momento em que é confirmado para os seus amigos, para aqueles discípulos que estão ali, o seu sacerdócio, e vai para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém já sabendo que ele seria morto lá. E chegando em Jerusalém, ele mostra para aquele sistema corrompido que dirigia o templo, que dirigia ali a religiosidade do povo, que ele havia chegado para mudar a ordem das coisas. É nesse momento que Jesus vira as bancas dos vendedores lá de pombos, etc. E fala, olha, no que vocês estão transformando a casa do meu pai? E aqueles homens, quando eles veem essa atitude de Jesus, eles veem então os sacerdotes que estavam ali no templo, eles denunciam Jesus e eles entendem assim, a gente precisa dar um basta nesse cidadão. Por quê? Porque ele está quebrando a autoridade do sumo sacerdote atual, do sacerdócio atual. Ele está subvertendo, ele está dizendo que ele é alguém que tem a nossa posição. E não é verdade. Por quê? Porque ele não é da linhagem sacerdotal. Isso é o que eles pensavam. Jesus não era de fato da linhagem sacerdotal. A linhagem de Jesus vem da raiz de Davi. Jesus não fazia parte, então, daquelas pessoas que deveriam estar no templo, cuidando do templo. Jesus não fazia parte daquele sistema religioso. Então isso irrita os sacerdotes e eles o levam à presença do sumo sacerdote, que na época era Caifás. Perante Caifás, Jesus cita novamente o Salmo 110, em que Davi fala que esse sumo sacerdote, que é de uma outra linhagem, da linhagem de Melquisedeque, nós sabemos, ele seria visto à destra de Deus. Jesus fala isso para Caifás, o sumo sacerdote de então. Então, o padrão nas escrituras de Israel, no que a gente conhece por Antigo Testamento, ele está sempre se repetindo, no sentido de que o sacerdote se entrega como sacrifício. E Jesus, no momento em que está ali dizendo para Caifás que ele o veria à direita de Deus, está repetindo esse padrão, porque ele já sabia que ia ser entregue à morte. E a vitória de Jesus, o ápice do seu sacerdócio, viria justamente com a morte. Ao se entregar pelas pessoas como Davi tentou fazer, como Moisés tentou fazer, e como seria com Isaac lá, no alto do Monte Moriá. E a linhagem do sacerdócio de Jesus é uma linhagem pura, é uma linhagem sem pecado, é uma linhagem sem desvios, assim como Melquisedeque lá atrás. Então veja como as coisas se unificam. Com a sua morte, o véu do templo se rasga. E, mais que a vida de Deus presente em nós, que a presença de Deus, então, tal qual no Éden, sendo algo palpável e cotidiano, as bênçãos de Deus se estendem e abraçam todo mundo. Não mais um só povo, não mais apenas pessoas que estavam ali
dentro de um jardim, mas toda a humanidade, tudo aquilo que nós falamos sobre Caim e Abel, e que depois se degringolou ainda mais, tudo aquilo agora estava sendo abraçado pelas bênçãos de Deus e é a restauração da vocação humana como sacerdote, né, dos seres humanos, da vocação dos seres humanos como sacerdotes reais de Deus. Jesus então nos entrega isso novamente. Nos entrega a possibilidade de sermos como Adão e Eva, que tudo o que faziam naquele lugar ali, faziam para Deus, faziam como uma expressão, né, de prestação de contas para Deus, como uma expressão de cuidado de algo que Deus estava colocando nas suas mãos. Então, o sacerdócio que nós temos na nossa mão, né, nós somos nação santa, sacerdócio escolhido por Deus, como diz Pedro no Novo Testamento. Isso significa que aquilo que estamos fazendo para Deus. Que Jesus nos une, mais do que nos unir a Deus num caminho direto, uma ligação direta, como era lá no Santo dos Santos, sem cortina, sem separação, sem necessidade de um mediador, que no caso era o sumo sacerdote. Mais do que isso, Cristo nos permite um acesso às bênçãos de Deus, à presença dele dentro de nós, a fazermos tudo junto com ele. Nós fazemos um cafezinho para tomarmos, Deus está conosco, e que nós façamos esse café para Deus, né? Vamos orar? Não interessa onde nós estamos ali abraçados pela presença de Deus. As bênçãos de Deus abarcam o mundo, tomam conta de tudo. Então, nós aqui fechamos o vídeo fazendo um entrelace com o que foi falado no domingo, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é dia a dia. O Evangelho, ele é simples. É pão e vinho. Pão e vinho é uma coisa que se encontrava nas casas mais pobres naquela época, né? Você ia na casa da pessoa pobre, pão e vinho ela tinha. Como um pobre no Brasil, arroz e feijão, ou arroz ou feijão ele vai ter para te servir. Um cafezinho, seria tipo isso, né? Um pãozinho com café. O Evangelho é simples. Nós estamos sempre, tudo o que fazemos, nós precisamos entender que nós estamos fazendo para Deus. Isso é ser sacerdote no nosso dia a dia. Isso é fazer parte da família de Deus. Então eu espero que com esse vídeo aqui a gente possa ter trazido um pouquinho mais de informação para você e fechado com algum detalhe um pouco mais aprofundado aquilo que nós falamos no domingo. A ideia que nós quisemos passar aqui no domingo, mais numa montagem histórica, né? Não estou dizendo que não ficou claro o que foi falado, ficou, né? A simplicidade do Evangelho. Que nós busquemos isso. E a partir de toda essa linhagem histórica que nós fizemos aqui, remontando acontecimentos do Antigo Testamento, nós percebamos o que Jesus fez, qual foi a substituição que houve, né? E qual foi o plano de Deus desde o início, né? E como a Bíblia ela vai se concatenando, né? Essas histórias de Israel, né? Essas histórias da história de Israel, que começam com Adão, a criação do mundo, passam por Moisés, alguém primordial no judaísmo, né? O Moisés, para o judeu que pratica o judaísmo, ele de certa forma é uma espécie de Messias, né? Passando por Abraão também é uma figura muito importante, que é um patriarca, o iniciador de tudo. Como essas histórias mostram para nós que, na verdade, Deus estava tentando formas, mas a perfeição aconteceu em Jesus. Isso eram formas de expressar algo de maneira imperfeita, né? O sacerdócio da religião de Israel durante todo esse tempo eram formas de Deus mostrar algo perfeito, só que formas imperfeitas de Deus mostrar algo perfeito. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. Agora, o que Jesus fez por nós é que nosso acesso a Deus ele é direto. E que Jesus o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem religiosa. Então, Jesus, a sua pessoa e tudo o que ele está acima das doutrinas. As pessoas estão brigando por doutrinas, né? Porque a minha igreja fala isso, a minha fala aquilo, porque você está desviado, não sei o quê. E aqui eu não estou falando de seitas, estou falando de pregações que vão contra coisas basilares do Evangelho, como, por exemplo, Jesus ser Deus, né? Não estou falando disso, estou falando de doutrinas de igrejas cristãs. Estou partindo de um princípio que nós não estamos falando de seitas.
Que nós possamos entender, então, que Jesus está acima de tudo isso. Que Jesus está acima de rituais. Que Jesus está... O sacerdócio de Jesus é de uma outra ordem. Não é desse âmbito humano, em que nós discutimos, brigamos, e briga aqui e abre uma nova igreja, começa uma nova denominação. Tudo isso está abaixo de Cristo. E o que nós precisamos mostrar para as pessoas? Cristo, a importância de Jesus. Não é mostrar uma doutrina, é mostrar uma pessoa, né? E como o evangelho ele é simples. Eu não preciso de pirotecnia, eu não preciso de parafernália, eu preciso de Jesus. Eu preciso entender que é o meu cotidiano, é o meu pão e vinho. Eu não preciso fazer uma oração para o restaurante ouvir que eu estou agradecendo a Deus pela comida que Ele está me dando. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso ser grato. Não só quando eu cozinho, não só quando eu vou comer a comida, mas quando eu cozinho, quando eu a compro no mercado, quando eu recebo dinheiro que vai fazer com que eu possa ir ao mercado comprar. É uma questão de disposição de vida e não de regrinhas a serem adotadas. Não, eu vou fazer assim, 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 que o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou ser usado por Deus, eu vou ter visões, eu não sei o quê. Esqueça tudo isso. Foque em viver uma comunhão diária com Cristo. Foque no pão e no vinho. Porque toda essa história que nós contamos aqui, ela serve para nos mostrar que Deus facilitou. Deus ele quis entregar algo para nós de maneira muito especial. Nós não podemos abrir mão disso, dificultar o processo, criar coisas na nossa cabeça. Que foi justamente isso, né? Foi criar empecilhos, foi criar dificuldades no caminho da religião, que fez com que as pessoas da época de Jesus estivessem tão distantes do que Deus gostaria, a ponto de não enxergarem em Jesus a promessa que eles estavam vendo na sua história. Né? Porque os estudiosos do judaísmo, os rabinos da época, eles buscavam evidências para um Messias. Eles olhavam para os Salmos, para Davi, para Moisés, para Abraão, para os profetas, enxergando um Messias ali. Mas de tão longe que estavam, por conta das suas doutrinas, das suas práticas, das suas dificuldades criadas, não viram que Jesus estava ali, era o Messias. Eu agradeço você que ficou até agora nos acompanhando aqui. Espero que tenha gostado, tenha sido produtivo para você esse tempo que nós passamos juntos. Não esquece de apertar o joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com alguém que pode gostar do nosso conteúdo. Tá bom? Nosso ministério aqui na IBRAVE não se fecha apenas no domingo. Nós temos uma missão na internet. Nós precisamos de pessoas engajadas. Então, compartilhe isso e faça parte, né? Se você quiser nos ajudar com isso, aqui as vagas estão disponíveis. Deus abençoe você. Até domingo.